Olá, boa noite. Prezados irmãos, é um prazer estar aqui convosco e juntos estudamos esta parábola tão interessante. É muito interessante, nós ao longo destas semanas temos vindo a estudar as parábolas de Jesus e eu tenho algumas parábolas que são as minhas preferidas. Esta é uma delas. É uma parábola simples, também é uma parábola simples de entender, mas mais difícil de pôr em prática do que propriamente de entender. Queria começar abrindo a palavra de Deus. Vamos ler então a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra em Lucas, capítulo 18, e a partir do versículo 9. Então diz o seguinte, versículo 9. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Só neste versículo nós já temos aqui a intenção de Jesus, não é? Está aqui claramente a dizer qual o motivo porque Jesus disse esta parábola. Porque algumas das pessoas que estavam a assistir, que estavam ali com Jesus, eram pessoas que confiavam em quem? Neles próprios. Achavam que eram bons, e bons espiritualmente. Achavam que eram justos e desprezavam os outros. Versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. Ou seja, pelo contexto, nós já sabemos quais são os homens que Jesus quer chamar a atenção, digamos assim, com esta parábola, não é? Que grupo é que seria este? Os fariseus, não é? Fariseus e outros semelhantes que consideravam-se espiritualmente acima dos outros, mas que talvez, como vemos na parábola, não era bem assim. O outro era cobrador de impostos. Versículo 11. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Então, o que é que nós já conseguimos saber sobre este fariseu aqui neste versículo? Primeiro, ele era um bom cidadão. Certo ou errado? Era um bom cidadão. Bom, está a dizer que não era ladrão, ok? Tentava ser justo com os outros, era fiel à sua esposa, é o que ele está aqui a dizer, e não se considerava uma pessoa traidora como um cobrador de impostos. Porquê que os cobradores de impostos eram traidores? Porque eles estavam a cobrar impostos para quem? Para o inimigo, para o Império Romano. Por isso, um judeu fazer isso era uma alta traição. Versículo 12. Agora vamos ver os dotes espirituais deste homem. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo o que eu possuo. Dar o dízimo é algo certo. Certo? Jejuar é bom ou é mau? Bom, agora há quem diga que jejuar por questões de saúde também faz bem, não é? Mas não é por causa disso que o fariseu jejuava. E não é por causa disso que a Bíblia nos incentiva também a esta prática. E este jejum tinha a ver com o quê? Com a saúde física ou com o aspecto espiritual? Espiritual. Então ele fazia aquilo porque queria ter o quê? Uma conexão maior com Deus. E 2 vezes por semana não é dose, certo? Acho que é preciso ter muita força de vontade para jejuar 2 vezes por semana, mas era o que ele fazia. Agora vamos para o nosso amigo cobrador de impostos, versículo 13. Porém, estando em pé de longe, desculpem, o cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Vamos parar aqui. Então, este estava a orar como? À frente de toda a gente ou retirado de longe? Ok, já temos aqui uma diferença. Depois, nem sequer queria olhar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, a abordagem destes dois homens é bem diferente. Perante a sociedade, estes dois homens eram vistos totalmente diferentes. O fariseu era visto como um exemplo a seguir.
o cobrador de impostos era visto como exemplo a não seguir. Era a escória da sociedade para um judeu. Versículo 14, então temos a conclusão: digo-vos, porém, que este foi justificado para a sua casa e não aquele, pois qualquer que em si mesmo se exaltar será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ok, é simples de entender esta parábola. Mas antes de avançarmos para exprimir um bocadinho mais esta parábola, há aqui algo que talvez passe despercebido, mas que é muito importante. Porque o que é que este cobrador foi fazer ao templo? O que é que ele foi fazer? Bom, já sei, foi orar, sim, mas o quê? O que é que isso quer dizer? Foi orar o quê? Foi lá dizer obrigada pela saúde que me dás? O que é que especificamente ele foi fazer ao templo? Foi pedir perdão, certo? É isso. Senhor, eu sou pecador e eu preciso de quê? Perdão. O fariseu foi lá pedir perdão? Não, porque ele não precisava, não é? Ele era um cidadão exemplar, não tem pecados, por isso não precisa de pedir perdão. Mas no versículo 14 não diz que o cobrador de impostos foi perdoado. O que é que diz? Diz que ele foi justificado. Porquê é que diz que foi justificado? Podia ou não dizer que foi perdoado? Ele foi perdoado ou não foi? Foi. Porquê? Porque ser justificado e perdoado é exatamente a mesma coisa. Então, reparem, nós somos justificados pela fé. O que é que isso quer dizer? Que nós somos perdoados pela fé. Quando um pecador arrependido como este vai perante o Senhor pedir perdão, vai pedir porquê? Porque sabe que Deus não pode perdoar? Vai pedir porquê? Porque sabe que Deus pode perdoar. Então tem fé no perdão de Deus ou não tem? Então somos perdoados pela fé. E esta é uma das lições escondidas aqui nesta parábola, que Jesus nos está a dizer que ser perdoados, ser justificados é a mesma coisa. E é pela fé que nós somos perdoados. Não há nada que eu possa fazer para perdoar os meus pecados, a não ser pedir perdão. Bom, isto é muito interessante porque isto representa aqui, na minha opinião, e penso que concordam comigo, duas classes diferentes de pessoas. Tem uma pessoa que é altamente religiosa, mas que acha que é bom, acha que é uma boa pessoa. Aliás, uma vez eu vi no YouTube um vídeo de alguém que pegou numa câmara e no microfone e foi para o meio da rua, ok? E fez uma pergunta interessante. Chamava uma pessoa e perguntava assim: você é boa pessoa? E eu vi ele entrevistar várias pessoas. Sabem o que é que todas as pessoas disseram? Sim, sou uma boa pessoa. E este fariseu considerava a mesma coisa ou não? O cobrador não, mas eu diria, se nós fôssemos ali para a Rua 19 fazer isto, garanto que 90% ou mais das pessoas iriam dizer: eu sou uma boa pessoa. A Bíblia o que é que diz de nós? Diz que nós somos boas pessoas? Não diz. Então porquê é que nós achamos que somos boas pessoas? O fariseu achava que era uma boa pessoa. Porquê? Porque há aqui uma coisa: com quem é que o fariseu se estava a comparar? Com o Deus Todo-Poderoso? Não. Estava-se a comparar com quem? Com o cobrador de impostos. E isto é um erro que nós fazemos muitas vezes. Nós achamos que somos bons. Porquê é que estamos a comparar? Estamos a comparar com o roto, que não é pior. Então, okay, há sempre alguém pior, não é? Há sempre alguém pior que nós. Então nós somos bons porque há alguém que é pior. Mas a história muda quando nós olhamos para cima, não é? Aqui o cobrador de impostos tinha vergonha de olhar para cima. Pois é, quando nós olhamos para cima as coisas mudam e mudam consideravelmente. Este fariseu estava motivado pelo interesse próprio. E ele foi para o templo, para um local onde toda a gente via, em pé, a orar. Para quê? Para Deus ouvir? Para que os outros vissem que ele estava a orar, para vissem quão piedoso é que ele era. Ele esperava elogios, esperava favores, esperava que realmente as pessoas vissem que ele era um grande fariseu. E considerava, nós vemos isso no versículo 12, ele considerava que aquilo que ele fazia, como jejuar, dar o dízimo, que as suas ações,
tornavam-no justo. Faziam dele um bom cristão. Claro que na altura não era cristão, era judeu, mas trazendo para os nossos dias, portanto, nós se jejuarmos, se dermos o dízimo, somos bons cristãos. Isso o que é? Isso chama-se, e eu vou reduzir, chama-se justificação pelas obras. Não é justificação pela fé. E justificação pelas obras é um dos mais poderosos enganos de Satanás. Ele achar que nós vimos à igreja, nós até somos bons, somos anciãos ou diretores de um departamento, somos um exemplo, nós damos o dízimo, nós aparentemente somos pessoas espetaculares e por causa do que nós fazemos, somos justos. É uma armadilha de Satanás. Ninguém é justo por nada do que faz, porque tudo o que nós fazemos de nós próprios está impregnado com a nossa natureza pecaminosa. Bom, e lá está o erro dele se comparar com alguém que, aos olhos dele, era pior. Mas ele também demonstrava aqui outra coisa. É que ele, ao referir-se ao cobrador, ele estava a acusar o cobrador ou não estava? Ele se calhar nem conhecia bem a vida do homem. Mas estava a acusá-lo ou não estava? Quem é que é o acusador? Então, qual é o espírito que este fariseu, um líder religioso, que aparentemente era um exemplo de um fariseu, quem é que ele estava a representar na realidade? Como acusador. E isto faz... Eu fico preocupado às vezes com estas coisas, sabe porquê? Porque nós muitas vezes somos acusadores. Ou não somos? E eu muitas vezes revejo-me nisto. E eu, quando olho para a palavra de Deus, eu vejo os fariseus a fazerem isto, mas eu não vejo Cristo a fazer isso. Nós muitas vezes achamos que somos melhores que os outros. Somos melhores do que os evangélicos, ou do que os metodistas, ou do que os católicos. Achamos ou não achamos muitas vezes isso? Pois é. Mas isso é o fariseu que achava também. E isto é a nossa tendência humana de nos compararmos horizontalmente, em vez de nos compararmos verticalmente. Já o publicano, ele sentia-se indigno e sujo. Ficava de longe, batendo no peito com angústia. Porquê? Porque ele tinha a certeza absoluta que ele era um pecador. E eu acho que nós nos esquecemos disto. E eu acho que muitas vezes me esqueço que eu sou um pecador. E acho que sou bom. Mas não. Eu sou um pecador. E eu tenho que ter a noção disto. Realmente este voltou para casa justificado. E o fariseu não, porque ele não foi lá para se comparar com ninguém. Ele foi lá para reclamar de Deus aquilo que ele não pode ter por ele próprio, que é o perdão dos pecados. Então, estes dois tipos de mentalidades de eu sou justo e sou justificado pelas obras, e eu sou indigno e só me resta a fé, são dois lados opostos, duas visões diferentes do nosso relacionamento com Deus. E isto já é antigo. Reparem, vamos a Gênesis 4. Se nós formos a Gênesis no capítulo 4, nós vemos uma história que todos nós conhecemos, desde que somos pequeninos, mas representa exatamente a mesma coisa. Exatamente o fariseu e exatamente o publicano. Gênesis 4, 2 a 7. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, não, vamos ler, também são só 5 versículos. Versículo 2, está a falar de Caim e Abel, já devem ter percebido. Portanto, Gênesis 4, a partir do versículo 2. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Versículo 5. Mas não para Caim, e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Descaiu-lhe o seu semblante. Vamos parar por aqui. Então, aos olhos humanos, sem ser pelas lentes da fé,
nós olhamos para um altar cheio de frutas e um cheio de sangue de uma ovelha, qual é o mais bonito? Qual é o mais agradável? Não é mais bonita a oferta que Caim deu relativamente a Abel? É ou não é mais bonito? É. E isto é mais uma tendência do ser humano de que fazer as coisas por aquilo que os seus olhos acham, que a sua mente acha que é melhor, em vez do que aquilo que Deus quer. Mas o que é interessante é que Deus claramente atendeu para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. E o Caim ficou o quê? Ficou com o semblante desfigurado. O que é que isto quer dizer? Ficou um bocado chateado, não é? Um bocado chateado. Mas no versículo 4, reparem bem para relacionarmos com o que estamos a tratar hoje. Desculpem, versículo 6 diz assim: Então disse o Senhor, porque te irastes e porque descaiu o teu semblante, porque é que ficaste chateado? Versículo 7, se procedesses bem, não serás aceito? E se não procedesses bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Parece um texto estranho o que está aqui no versículo 7. Mas o que é que ele está a dizer este versículo 7? O Caim estava a pecar contra o Senhor por causa da oferenda que ele ofereceu ou não? O que é que diz no versículo 7? Estava a pecar. Porquê? Reparem, ele estava a dar uma obra bonita ao Senhor ou não estava? Mas quem é que é aquela obra? É dele. Justificação pelas obras. E ele achava-se justo e ele não precisava do perdão dos pecados. Então, como ele não tinha pecado, não precisa de matar uma ovelha, então vou oferecer o quê? Vou oferecer uma coisa mais bonita. Já o Abel, o que é que o Abel achava? Porquê é que o Abel estava a sacrificar um animal? Porque quando se sacrificava um animal era quando tínhamos o quê? Pecado. E foi o que ele fez. Então ele considerava-se o quê, o Abel? Um pecador. Temos o fariseu e o publicano exatamente aqui nesta história, exatamente igual. Um achava-se justo e ficou chateado, porque o outro, que se achava pecador, recebeu o seu sacrifício foi atendido pelo Senhor. Rapidamente, vamos ver outra história. Vamos agora para Marcos. Marcos 14. Porque nós temos estado a ver histórias opostas, não é? Um é a justificação pelas obras, o outro é a justificação pela fé, um acha que é justo, o outro acha que é pecador. Mas agora vamos ver um exemplo das duas coisas na mesma pessoa. Ok? Na mesma pessoa, um que acha que é o melhor de todos e depois eventualmente chegou à conclusão que não é o melhor de todos. Vamos a Marcos, capítulo 14 e versículo 27, onde é que está? 14, Marcos. E vamos falar exatamente de Pedro, do apóstolo Pedro. Reparem o que é que diz. Reparem se Pedro não se achava que era o melhor. Marcos 14, 27 a 29, diz o seguinte: Disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para a Galileia. Qual foi a resposta de Pedro no versículo 29? Nem pensar. Eu? Não, estás enganado. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. O Pedro era o super-herói espiritual. Nunca te abandonarei. Isso é impossível, Senhor. Mas, Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, 32 e 33. Aliás, aqui na minha Bíblia tem um título em cima que diz assim: Pedro é avisado. Basicamente é o Senhor a dizer: Pedro, isto vai acontecer. Vou ler a partir do 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Este versículo, antes de lermos o 33, este versículo é um bocado violento.
Porquê que este versículo é violento? Repararam bem o que é que este versículo diz. Primeiro, este versículo diz o seguinte: e eu estou a orar por ti. Se Jesus estava fervorosamente a orar por Pedro, é porque Pedro precisava ou não? Precisava. E depois diz assim: quando te converteres, o que é que isto significa? Não. Pedro, o maior do mundo, não estava convertido ainda e Jesus sabia. Mas Pedro sabia disso. O que é que ele diz no versículo 33? Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Isto mais tarde veio a acontecer ou não? Aqui ele estava pronto. Não estava. Nem sequer convertido estava o Pedro. Na sua mente, ele achava que estava pronto. Na sua mente, ele achava que estava convertido. Na sua mente, ele achava que era o seguidor de Jesus mais forte. Mas afinal, não é bem assim. Temos aqui a presunção do fariseu ou não temos? Achar que era bom? Conseguia fazer as obras? No 55 até o 60, diz o seguinte, um bocadinho mais à frente. Então temos a descrição de Pedro a negar a Jesus. Uma vez, duas vezes. E termina no versículo 60, mais uma vez o Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Como Jesus tinha dito. Então, Pedro estava pronto ou não estava? Não, não estava. Não estava pronto porque ele tinha esta noção de confiança própria, de que era justo, de que era bom, e então podia aguentar todas as coisas. E só por ser identificado como sendo um dos seguidores de Jesus, e ele disse palavrões, ele disfarçou e disse que não conhecia a Jesus, tendo negado a Jesus. Mas agora, como é que Deus olha para nós quando nós somos fariseus? Como é que Deus olha para nós? Como olhou para Pedro. Reparem o que é que diz no 61 e no 62. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E agora tentamos imaginar o olhar de Jesus. Era um olhar de condenação? Era um olhar a dizer: estás a ver, eu disse-te que tu me ias negar. É assim que Jesus funciona. Isso somos mais nós, não é? Quando nós avisamos alguém e a pessoa não liga ao que nós avisamos e faz asneiras, o que é que nós fazemos? Apontamos o dedo. Estás a ver? Eu não te avisei. Mas não era esse o olhar de Jesus. Mas Pedro, ao ver os olhos amorosos de Jesus, continua o versículo 61, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Versículo 62, então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O que é que terá passado neste momento pela cabeça do Pedro? É que não só ele traiu o seu mestre, mas ele chegou à conclusão de que exatamente, que não valia nada. Que a imagem que ele tinha na mente dele próprio estava errada. E isto é o primeiro passo de alguém passar de fariseu a publicano. De deixar a justiça própria e entender que é pecador. Muitas vezes nós precisamos chegar lá bem no fundo para entendermos isto. E temos a noção de que desesperadamente nós precisamos de Cristo para tudo na nossa vida. Eu tento imaginar Pedro olhar para Jesus e ver aquele olhar de compaixão e pensar: o que é que eu fiz? Às vezes negamos a Deus por coisas tão simples na nossa vida. E Pedro fez aqui. Mas Jesus queria transformar Pedro num apreciador da justificação própria, no Pedro que sabe que é pecador e precisa desesperadamente de Deus. Os últimos 2 versículos. Vamos a Marcos 16. Vamos voltar aqui a Marcos 16, 7. E este versículo tem um detalhe muito interessante. Marcos 16, 7. Reparem na preocupação que Jesus tinha por Pedro. Agora, Jesus já ressuscitou, já passaram
já passou a sexta-feira ou o sábado, já estamos no início do domingo, e diz o que é? Ide, porém, dizei aos seus discípulos, e depois o que é que diz? Mas Pedro não era discípulo? Era. Mas estava lá no coração de Jesus, eu preciso que Pedro me veja novamente. Ele estava muito preocupado com Pedro. E ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, e com ele vos disse. Então temos esta preocupação de Jesus. Reparem, Jesus tem este amor por cada um de nós. Mesmo quando nós somos acusadores, mesmo quando nós somos fariseus, e Ele quer fazer de nós verdadeiros seguidores. Isso é impossível a quem tem justiça própria. E o último versículo, a João 21. Vamos lá, João 21, 15. Temos a famosa conversa entre Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? O que é que o Pedro, antes da morte de Jesus, diria? Logo, claro que sim. Eu sou um exemplo espiritual. Claro que eu te amo mais do que todos os outros. O que é que o Pedro, depois desta experiência, respondeu? É muito interessante a resposta dele. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse que amava mais que os outros? Não. E mais, reparem, continua. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? E ele responder: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou a terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Bom, é certo, Jesus tinha um plano incrível para a vida de Pedro. Pedro estava a aprender a depender de Jesus. Estava a aprender que era pecador e precisava de auxílio. Mas por estas palavras nós já vimos que algo muito diferente está com Pedro. Porque ele não respondeu logo: claro que eu te amo mais que os outros. E ele disse o quê? Tu sabes. O que é que isto significa? Reparem bem. E ele estava a falar e a dizer: tu é que sabes. Tu sabes melhor do que eu. Tu compreendes o meu coração que é melhor do que eu. Isto era verdade ou não era? Era. E é esta conclusão que o Pedro chegou e começou a sua transformação. Esta conclusão, eu acho que é a principal conclusão desta parábola do fariseu e do publicano. Quando nós percebemos que Deus conhece melhor o nosso coração do que nós próprios, nós estamos prontos para começar a depender dele. E não de nós próprios. Porque o cristão que depende dele próprio só pode dar num fariseu. Do ponto de vista humano, do ponto de vista meramente humano, quem é que era o melhor? O fariseu ou o publicano? O status que ele tinha, o nível que ele tinha de suposta espiritualidade, ao contrário de um pobre pecador, não é? Mas a nossa relação com Deus, quanto mais nós soubermos que somos pecadores, mais prontos nós estamos para nos entregar completamente ao Senhor. E por isso, qual é a solução? Vamos todos ser cobradores de impostos, é isso? Não. A solução é nós compreendermos. Porque reparem, a mensagem que em Apocalipse 3 tem para a igreja de Laodiceia é a mesma mensagem que tem para o fariseu. Porque é que a igreja de Laodiceia acha que é o quê? Rica, tem tudo, que não precisa de nada. É a mesma mensagem. Nós não somos o publicano, nós somos o fariseu. Mas precisamos de aprender como Pedro a entender que nós somos pecadores e desesperadamente precisamos de sermos guiados pelo nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe.